Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira. Estamos hoje no 7º vídeo da nossa série sobre o livro do Deuteronômio e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no livro. Vamos falar sobre os mandamentos e sobre Deuteronômio 32, 45 a 47, aquela passagem em que o livro apresenta a lei do Senhor como fonte de vida para o povo. Vamos começar o nosso encontro com a nossa oração, tomando hoje o Salmo 149. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel com aquele que o fez, os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo. Ele dá aos humildes o brilho da salvação. Que os fiéis exultem de glória e do lugar gritem com júbilo, com exaltações a Deus na garganta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, falando então sobre os mandamentos, o nosso livro do Deuteronômio recebe esse nome, Deuteronômio, repetição da lei ou segunda lei, justamente porque ele traz de novo muita da legislação que já apareceu nos outros livros do Pentateuco, como por exemplo no livro do Êxodo. Um exemplo disso são os mandamentos, o decálogo. É o modo como nós chamamos os 10 mandamentos. Esse texto dos 10 mandamentos aparece no livro do Êxodo, no capítulo 20. E aparece aqui também em Deuteronômio, no início do capítulo 5. Deuteronômio 5, dos versículos 1 a 22. Os mandamentos, eles se dividem em 2 tábuas, que nós costumamos dizer, né? Porque Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. Mas dizer que os mandamentos se dividem em 2 tábuas é um modo de falar que os mandamentos se referem, os 3 primeiros, no nosso relacionamento para com Deus. O livro do Deuteronômio fala que o Senhor é o único Senhor, por isso Israel não deve ter outros deuses diante dele. Israel não deve fazer imagem esculpida de outros deuses. Israel não deve pronunciar em falso o nome de Deus. E Israel deve guardar o sábado. Nós cristãos guardamos o domingo, porque se o sábado no Antigo Testamento era a memória da criação e do êxodo, para nós o domingo é a grande memória da ressurreição do Senhor, da Páscoa de Cristo. Esses 3 primeiros mandamentos referem-se então à nossa relação com Deus. Os demais mandamentos, a segunda tábua dos mandamentos, como o nosso catecismo fala, referem-se à nossa relação com os irmãos. E começa pelo mandamento de honrar pai e mãe, aquele que vem acompanhado de uma promessa. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí seguem os demais mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás e todos os outros. Assim, queridos irmãos e irmãs, os mandamentos visam estabelecer entre nós e Deus, entre nós e os irmãos, uma relação de harmonia. Eles são a norma reta de vida que o Senhor deseja que nós sigamos. É o que vai dizer Deuteronômio 32, versículos 45 a 47. Aqui o servo de Deus Moisés, já quase no final do livro, vai dizer que os mandamentos que o Senhor deu ao seu povo não são uma lei inútil, mas são um caminho de vida. Deuteronômio 32, 45 a 47. Moisés terminou de falar essas palavras a todo Israel e acrescentou: Ficai atentos a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vós. Vós as ordenareis aos vossos filhos, para que as observem, pondo em prática todas as palavras desta lei. Não é uma palavra inútil para vós, porque ela é a vossa vida, e é por esta palavra que prolongareis vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. A palavra de Deus, os seus mandamentos, não é uma palavra inútil, como diz aqui Deuteronômio 32, 47, mas ela é a nossa vida.
Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de vivermos de acordo com a Sua palavra, de colocarmos em prática os seus mandamentos. Não como uma lei fria, vazia, não de modo legalista, mas de observarmos os seus mandamentos para que as nossas relações com Deus e com os irmãos sejam reconstruídas, restauradas e conduzidas por meio da palavra do Senhor. O Senhor que nos criou por amor, é Ele quem também sabe nos instruir para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu te aguardo na quinta-feira para continuarmos nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio. Deus te abençoe.